Estamos de volta e a gente estava falando no último bloco que futebol e política andam assim, ó, coladinhos, lado a lado. Você estava aí achando que a Operação Lava Jato só ia prender político? Olha só o que aconteceu com o vice-presidente do Corinthians. André Luiz Oliveira, conhecido por André Negão, foi preso ontem na 26ª fase da Operação Lava Jato. Ele é acusado de envolvimento em falcatruas que envolveram a construção do Itaquerão. Na parte da tarde, ele pagou fiança e foi liberado. Estava demorando muito, né? A gente sabe que a construção do Itaquerão, até o ex-presidente da República andou sendo... porque ele é torcedor fanático do Corinthians, então há uma série de coisas que envolvem sob suspeita na construção do Itaquerão, estádio do Corinthians, né? Então estava custando muito aparecer alguma coisa, né? E de forma que esse cidadão foi preso, né? Ele prestou depoimento, levou o dia inteiro detido e através de um habeas corpus ele foi liberado no final da tarde de ontem. É lamentável, misturou política com futebol, política partidária com ainda futebol. Vai explodir muita coisa aí, viu, Luiz? Muita coisa, inclusive muitos dirigentes, não só dirigentes da CBF, como dirigentes do Comebol, dirigentes de próprios grandes clubes, como o Corinthians. Essas arenas que foram construídas, né, Deus sabe como, superfaturadas, para serem utilizados na Copa do Mundo, na nefasta Copa do Mundo, em que o Brasil foi humilhado pela Alemanha, né? Muita coisa vai vir à tona ainda. Com certeza, ainda é bem estranho, inclusive, um Maracanã, que há 2 anos atrás ficou pronto e perfeito para uma Copa do Mundo, esteja sendo mexido novamente para uma Olimpíada. Isso é inconcebível, né? Isso é inconcebível. E veja você também... que foram ignorados os interesses dos clubes que estão sem campo para... Sem teto, né? Sem teto para jogar no seu Vasco, que tem lá o seu estádio. Agora, o Fluminense não tem. O estádio das Laranjeiras, Álvaro Chaves, é um estádio acanhadíssimo. O do Flamengo na Gávea nem se fala, entendeu? E o Botafogo vinha utilizando, por contrato, o chamado Engenhão, que é chamado de estádio Newton Santos. Mas nem assim, até o estádio Newton Santos também, né, foi requisitado pelo Comitê Olímpico Brasileiro para os Jogos deste ano. É isso aí. Mas vamos falar de seleção brasileira. Vamos. A movimentação na Granja Comari não para, Luiz. Não. Ontem teve um treino tático e Dunga anunciou que pretende manter Renato Augusto no time e escalar Fernandinho no lugar do Elias. Renato Augusto no futebol chinês. Oscar, que não está lá numa fase muito boa no Chelsea, né? Certo. Será que não teria lugar nessa seleção para o Lucas, do PSG, mesmo ele não sendo titular no clube? Eu gosto muito do Lucas, porque o Lucas é muito impetuoso, driblador. O Lucas, inclusive, o estilo do Lucas, eu comparo assim, o estilo dele de driblador a Neymar, entendeu? Ele é um jogador que vai para cima, que parte e tudo mais. Então, você disse bem, né? O Oscar, por exemplo, tem ficado no banco lá do Chelsea, né? Não está numa fase boa. Exatamente. E o outro que você citou também, interessante é o seguinte, eu fico realmente querendo entender algumas coisas, algumas medidas que são tomadas pela seleção, pelo treinador, não sei se ele conversa com algum auxiliar, ou se é ele mesmo que toma essa atitude. Olha, tem jogador, por exemplo, o Felipe Coutinho, por exemplo, é titular, é artilheiro do time dele lá, do Liverpool. Tá batendo bolão. Né? Da cidade dos Beatles, né? Então, bate um bolão, mas no banco. Então, tem jogador aí que pode crer que ele vai colocar no jogo, dependendo do andamento da partida, faltando 5 minutos. Então, o cara sai lá do... Para entrar no desespero e ter a responsabilidade de ter que resolver uma partida. Exatamente. E como diz o outro, sai lá de onde o Judas perdeu a bota, né? Quer dizer, as botas não, as sandálias, que não havia bota naquela época. Então, é complicado. Mas vamos ver o que a seleção brasileira vai render diante da seleção uruguaia, que tem o Suárez, né? Que está bombando lá no Barcelona. As coisas não vão ser fáceis para a seleção brasileira, não. Eu acho que vai ser difícil o jogo, tem tudo para ser difícil, um jogo muito sério, né? Os uruguaios são tradicionais adversários do Brasil. E a gente fica sempre na torcida, né? Exato, a gente fica sempre na torcida. Tem 2 títulos mundiais, a seleção do Uruguai, então é respeitada. Ainda vai estrear a camisa nova.
E é bonita a camisa, hein? Camisa azul. A celeste, não é da né? tonalidade azul que você nem Não, dessa, não é desse mas azul. é muito bonita a camisa da seleção uruguaia que vai estrear. É isso aí. Na coletiva de imprensa da seleção de ontem, Douglas Costa, jogador do Bayern, reforçou aquela máxima que diz: em time que está ganhando, não se mexe. E aí, Luiz, será que o Dunga vai continuar com o meio atacante do Bayern, o William e o Neymar soltos ali na frente, ou alguma coisa vai mudar nesse esquema tático? Olha, o William é muito interessante, eu gosto muito do William porque ele é um jogador muito veloz, ele procura, nos contra-ataques, ele é fatal, ele é um jogador que dá muita mobilidade ao time, ele corre, muita velocidade, né? E o Neymar, eu acredito que joga solto, ele sabe como se postar em campo, né? E a gente vai, eu acredito que que negócio, o técnico do Uruguai, o Tabárez, ele disse o seguinte, que perguntaram a ele se vai exercer uma marcação sobre Neymar especial, ele disse que não. O Brasil não é só Neymar, são vários jogadores bons, jogadores conhecidos internacionalmente, que não vai dedicar uma marcação especial em cima de Neymar, não. Ele disse que a preocupação do Uruguai é marcar bem todo o time brasileiro. É isso aí. E o Uruguai, como você falou, que conta com Suárez, que depois de 2 anos suspenso, volta a jogar pela seleção, né? E justamente no Brasil, onde ele cometeu aquela pequena... Deu uma de vampiro. Mordida. Mordida, o cara é bom de mordida. O Jogo do Brasil é só sexta-feira, então a gente vai estar trazendo novidades aí pra você. Amanhã a gente fala mais um pouco. Tá escrito ali, estourando, a gente precisa ir embora. Até amanhã. E na segunda-feira, antes do ter amanhã, segunda-feira vai ser quente, hein? Resultados Tem a coisa pra gente falar na segunda, né? Resultados do fim de semana, seleção brasileira, muitas imagens, né? Muita coisa pra você. É isso aí, mas amanhã a gente vai estar aqui, 1h30 da tarde, eu espero você. E eu também.